Fala galera, muito boa noite. Vencemos o Vasco do Rio de Janeiro, hein? Lembra que eu falei pra você? É por isso que futebol é uma coisa louca, uma coisa inacreditável, né? Por isso que a gente ama o futebol, né? Ontem eu vim aqui, eu falei pra vocês o seguinte, que pela razão o Vasco era favorito, vindo numa boa retomada aí o São Paulo mas meu coração é São Paulino e eu torceria por uma vitória do São Paulo, mas eu não imaginaria que poderia ser um placar de 2-0 e isso que ainda o Rigoni perdeu 2 gols aí, que seria 3 ou 4-0, né? É... Vocês vê a diferença de um elenco curto como o do São Paulo, que não tem tantas opções no banco de reserva assim, e com muitas lesões, quando você tem uma semana cheia de treinamentos, né? O São Paulo é um time que durante o ano sentiu muito fisicamente. E hoje correu muito durante os 90 minutos e em certos momentos, o primeiro tempo, por exemplo, foi muito truncado. Acabou ficando muito truncado ali até o gol do Lucas de pênalti, né? Foi um jogo muito igual. E aí no segundo tempo o Vasco ensaiou um pouquinho, uma pressãozinha ali, mas o São Paulo soube se controlar muito bem ali. Hoje o Crespo acertou muito bem nas suas... A gente critica também, mas a gente vem e fala a realidade também, né? A verdade, né? Aqui. Eu não tenho problema nenhum de elogiar, muito pelo contrário, eu só quero elogiar. Como hoje, mas foi um ano difícil pra gente, né? Mas o Crespo mexeu muito bem no time hoje, né? E não é por conta do gol, mas o Luiz Gustavo tem entrado muito bem desde quando voltou, né? Eu até me arriscaria a dizer aí que a gente está em 2 de novembro, a gente vai chegar a dezembro aí, né? Vai acabar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que se não tiver contratação, eu ficaria com o Luiz Gustavo mais um aninho, mas aí ficaria com o Luiz Gustavo até o final do ano que vem. Por que não? É um cara que está equilibrando o meio de campo de São Paulo e está dando uma qualidade nos minutos que joga. Talvez não tenha condições de jogar o tempo inteiro mais, e aí já é por conta da idade também e de problema de saúde, né? Mas aí várias coisas que nós vimos aí hoje que pode sim dar certo no São Paulo. Um outro cara que eu falo muito mal também aqui é o Sabino, mas que atuou muito bem hoje, mesmo que o Vasco não tenha oferecido tanta coisa assim. O Mailton na direita, falta um pouco mais de vigor físico para ele, tanto que ele saiu com cãibra, mas também um lateral ok ali, né? Para quarta-feira contra o Flamengo a gente não vai ter o Alan Franco. Isso aí, o Alan Franco tá fora do jogo contra o Flamengo, hein? O Vasco teve uma sequência interrompida aí, né? De 3 vitórias seguidas aí, né? E aí o time vascaíno hoje realmente não conseguiu render nada. Me surpreendeu muito o modelo tático do time de São Paulo hoje, né? O Enzo Dias está fora também do jogo contra o Vasco. Então, Alan Franco e Enzo Dias fora do jogo contra o Flamengo, hein? E aí essa vitória contra o Vasco hoje dá uma esperança pra gente, né, de que poderemos chegar pelo menos até uma pré-Copa Libertadores. Eu espero que pelo menos isso possa acontecer, né? Um outro acerto do Crespo aí hoje foi colocar o Tapia lá na frente junto com o Lucas, já que não tem centroavante, né? Vai com o Tapia mesmo e ele bagunçou. E ele acabou bagunçando lá mesmo, né? Lá na frente, dando trabalho para a defesa do Vasco. É o que eu falo, por pior que seja o centroavante, tem que ter um cara diferente de referência, né? E o Lucas jogou um pouco mais adiantado. E aí depois o Vasco com a bola no pé, o Lucas recuou um pouco mais e o Tapia ficou um pouco mais na frente, né? Então, agora é menos tempo, né? Até quarta-feira, né? Pegar o Flamengo, é um jogo muito difícil. A gente sabe muito bem, né, os pareceres dessa partida aí, né, como que vai ser, como que tá, né? O volume do Vasco, né, acabou não superando a eficácia do São Paulo hoje, né? Então, né, o São Paulo agora atingiu a 8ª colocação aí com 44 pontos, mas mesmo com a vitória ou vitórias vindo aí, a gente tem que continuar batendo na diretoria, porque é muito pouco para o São Paulo tudo isso, né? A gente está em 8º lugar hoje, é isso? 8º lugar hoje.
Passamos o Vasco, que ficou em nono, e passamos o Corinthians, que momentaneamente assumiu a oitava colocação. O Fluminense perdeu também, está com 47, está em sétimo. E aí o São Paulo tá só 3 pontos agora do Fluminense. O jogo do Flamengo, o São Paulo tem que ganhar essa partida de todo jeito, né? E aí eu olhei o banco de São Paulo hoje também, pessoal, e eu vi que não tem muita coisa, né, cara? Como foi mal feito esse planejamento, né? Como foi mal feito, né? E aí, acho que seria normal, né, o time acabar oscilando como está oscilando, porque não tem peça. E é o que está acontecendo com a gente nesse momento, né? Repito, a vitória contra o Vasco ela foi inesperada. E não é porque ganhou do Bahia e ganhou do Vasco que eu vou parar de pedir a saída do Júlio Casares. Não. Casares tem que sair de São Paulo. Hoje eu vi uma matéria, né, falando dos próximos jogos de São Paulo no Morumbi. Oasis, Dua Lipa. É show. É show. É inadmissível o que eles estão fazendo, né, cara? É inadmissível. Isso não se faz. O jogo contra o Flamengo é um jogo aí para estar lotando o Morumbi na próxima quarta-feira. E por conta dessa incompetência dessa diretoria fazer esse planejamento idiota aí, né, que é uma grana muito... não vai resolver a vida do São Paulo em nada, né? Nós vamos ficar sem o Morumbi, só volta a jogar no Morumbi só em janeiro do ano que vem, na abertura do Campeonato Paulista. É bem triste isso. Bom, enfim. Sobre o resultado, sobre a partida geral, eu dou uma nota 7, uma partida 7,5, uma partida que melhorou muito no segundo tempo, né? Sobre o time de São Paulo, não vou dar notas individuais. Eu queria pontuar um cara aqui que eu acho que jogou muito hoje, que é o goleiro Rafael. O Rafael jogou demais, demais, demais. Era um dos mais criticados e vem jogando muito. Dei nota 8 para ele. O Arboleda jogou muito bem hoje. Ninguém se atentou no lance. Só o Arboleda ficou reclamando do pênalti. E aí o juiz foi no VAR e acabou conferindo e acabou marcando o pênalti, né? O Mailton, apagado nas criações de jogadas, só que ele ajudou bastante na marcação ali pelo setor, né? O Pablo Maia... Desde que voltou não está muito legal. O Bobadilha é muito titular, né? Foi substituído. Estou falando aqui alguns destaques, tá? E o Luiz Gustavo, nota 8, tem entrado muito bem nas partidas, acabou fazendo o segundo gol do São Paulo hoje e pode se contribuir muito. E o Lucas chamando para ele a responsabilidade. A nota ruim para mim desse time de São Paulo é o Rigoni. É o Rigoni que entra, mas não faz gol. É um cara que não ajuda em nada e eu não consigo entender. Não consigo entender. E a nota do Crespo hoje, nota 7, né? Enfim, vamos dormir um pouco mais feliz, pelo menos, mas ainda batendo nessa diretoria, porque o que está acontecendo lá dentro não é só hoje, não foi só ontem e não vai acabar amanhã. Então a gente vai continuar pegando no pé da diretoria de São Paulo, porque nós queremos respostas de muitas coisas, beleza? É isso aí, 8ª posição do Campeonato Brasileiro, Vasco 0, São Paulo 2, em São Januário. Amanhã eu volto com mais conteúdo para vocês, espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Um abraço.